Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias da sua jornada para descomplicar suas finanças, sair das dívidas e construir uma reserva financeira. Para quem não me conhece, eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é como construir um orçamento financeiro mensal. Como que você faz para você construir o seu orçamento financeiro mensal? O que você precisa? Quais as ferramentas? O que é importante você colocar nesse seu orçamento financeiro mensal para que ele fique redondinho, para que você consiga revolucionar as suas finanças? E é sobre esse tema o nosso conteúdo de hoje, então eu te convido a ficar comigo aqui até o final. Montar um orçamento de gastos mensais é algo fundamental para quem quer revolucionar as finanças. Quando esse orçamento não é feito, que normalmente as pessoas acham, você acha, que consegue organizar as finanças guardando tudo na cabeça. Será que você já pensou nisso? Ai, para que eu vou fazer um orçamento mensal? Seja bem-vindo, Rafa, Leandro. Para que eu vou fazer um orçamento mensal se eu consigo gravar tudo aqui na minha cabeça? Só que o que acontece? Quando você tem tudo na sua cabeça, é um mito, você não consegue guardar tudo na sua cabeça, tá? Outra coisa, quando você não tem um orçamento mensal, você não consegue visualizar as suas despesas, os seus ganhos como um todo. Então, quando normalmente não é feito o orçamento mensal, e por isso que eu trouxe a construção do orçamento como um ponto positivo para você revolucionar suas finanças, né, como uma oportunidade, quando você não tem, que deve ser o que está acontecendo com você hoje, isso gera um desequilíbrio financeiro todos os meses. Fica aquela sensação, eu não sei se você já teve, de para onde foi o meu dinheiro? Se você pensar um pouquinho sobre isso, faz todo sentido. E tem outro ponto. Se você não sabe para onde o seu dinheiro vai hoje, como que você vai planejar o que deve fazer amanhã? Como que você vai planejar o que você vai fazer amanhã, os seus sonhos, uma viagem? Todo ano acontece isso. As pessoas fazem planos para o ano novo que vai chegar, planejar gastos, juntar dinheiro, ter uma vida financeira mais tranquila. E aí o que acontece? Todo ano acontece a mesma coisa. Seja bem-vinda, Silvia. Você não tem uma organização financeira e por isso você não consegue atingir os seus objetivos. Olha só, já aconteceu isso com você? Acontece com todo mundo. Chega no Réveillon, todo mundo faz tem várias coisas aí de sonhos para construir no próximo ano, só que a maioria não consegue transformar esses sonhos em metas, não consegue criar um passo a passo para chegar na realização desses sonhos, e aí você passa o ano todo e chega ao final do ano, você se sente frustrada, porque você não conseguiu realizar. E é por isso que você precisa construir o seu orçamento de gastos mensal. Por isso você precisa de um orçamento financeiro mensal, ok? Só que tem um porém. Não adianta você assistir todo esse conteúdo aqui, você criar um orçamento mensal para você controlar todos os meses, e aí você vai lá e tenta utilizar uma vez por mês, não tem o hábito de toda semana fazer o controle financeiro mensal, né? E aí você acumula um monte de coisa para fazer, achando que você vai conseguir fazer uma vez por mês. E aí você fica desmotivada, acha que não é para você, não é para mim esse negócio de finanças, eu não consigo fazer o controle financeiro semanal, né? E aí passa um mês, você gastou todo o seu salário,
de novo você não sabe para onde ele foi, de novo sobrou mês e faltou dinheiro. Sem um orçamento mensal, você não consegue medir, você não consegue ter métricas se o seu mês está indo bem ou não. Por quê? Porque você não tem uma meta para você gastar com as suas despesas. Então, você vai gastando aleatoriamente, sem saber se o dinheiro vai dar ou não. Você escolhe as contas para serem pagas aleatoriamente, nem sempre por aquela que tem mais prioridade ou que é mais importante. Olha só quantas coisas fazem com que você tenha escolhas erradas por falta de um orçamento financeiro mensal. Seja bem-vinda, Kátia. Entende? Então, por que o orçamento financeiro mensal é uma oportunidade para você revolucionar suas finanças? Porque a primeira coisa, seja bem-vindo, Alex. A primeira coisa é que você vai ter o controle, tá? E quando eu falo planilhas, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas se você não gosta de computador, se você não tem muita habilidade, você pode fazer isso em um fichário, um caderno, tá? Como você vai fazer não tem o menor valor nesse caso. Outra coisa é que você precisa atualizar esse seu orçamento. E eu te indico fazer isso semanalmente. Eu faço a postagem no Instagram todos os sábados sobre o controle financeiro mensal. Então, se você quiser, esteja convidada a fazer aos sábados, porque eu coloco a caixinha de perguntas, você pode tirar suas dúvidas, ok? E aí, nós fazemos isso juntos. Você vai fazendo o seu controle e você vai tirando as suas dúvidas, porque no início vão surgir muitas dúvidas, ok? E aí você vai aperfeiçoando seus conhecimentos, suas habilidades, tá? Sheila, por que eu preciso de uma planilha? Que seria o controle de gastos. Primeiro, quais os benefícios que esse orçamento mensal vai te trazer, tá? Vai fazer com que você tenha uma rotina. Então, por exemplo, quando você faz o seu controle financeiro semanal, o que eu indico? Você olhar o seu extrato bancário da semana, tudo que você gastou no débito. O que você precisa fazer? Você vai anotar tudo que você gasta na sua semana no bloco de notas do celular. Sheila, só posso anotar no bloco de notas? Não, você pode anotar onde você quiser. Eu faço a proposta do bloco de notas porque eu sei que todas as pessoas andam com o celular 24 horas por dia. Então, é muito mais fácil você estar lá fazendo uma compra, você está almoçando, você abre o bloco de notas do celular e anota. Eu mesma faço no bloco de notas essas anotações, tá? Outro benefício que o orçamento mensal vai te trazer, vai te dar a visão de onde você está gastando mais. Então, você consegue olhar como um todo e ver aonde está indo o seu dinheiro, onde você está gastando mais. Será que está certo você gastar mais nessa despesa? Ele vai te ajudar a planejar as metas para as suas despesas, para que você dê nome para o seu dinheiro. E você também vai saber para onde está indo o seu dinheiro. O mais comum são as pessoas chegarem no final do mês e se perguntarem: nossa, não tenho mais dinheiro, mas eu não gastei nada, para onde o dinheiro foi? Com que será que eu gastei o meu dinheiro? Será que essas perguntas já passaram pela sua cabeça? Eu tenho certeza que já. Então, diga adeus a todas essas perguntas quando você tiver a sua planilha de controle, quando você tiver o seu orçamento financeiro mensal, ok? E aí eu quero falar um pouco sobre mim. Todos os conteúdos eu gosto de falar um pouco sobre a minha experiência em relação a esse assunto, né? Eu só comecei a fazer o meu controle financeiro mensal quando eu comecei a trabalhar por conta. Porque eu fui obrigada a aprender a fazer.
né? Foi aí que eu entendi a necessidade de controlar mais. Estava certo? Não, eu tinha que ter feito antes isso, né? E nessa época, apesar de eu ter alavancado as minhas finanças, quando eu larguei o meu CLT para trabalhar por conta, para empreender, eu gastava tudo que eu ganhava. E mais um pouco às vezes. Às vezes eu fazia sobrar um pouquinho de dinheiro. Eu tinha o meu orçamento, olha só como é contraditório. Eu alavanquei as minhas finanças, eu comecei a fazer o meu orçamento mensal financeiro. Olha só. Mas eu não tinha educação financeira. E aí eu precisava unir tudo isso à educação financeira. Porque não adianta você anotar tudo no bloco de notas, mas fazer um monte de dívidas e dívidas ruins, que eu já expliquei aqui o que são dívidas boas e dívidas ruins. Boa tarde, Sol. Entendeu? Sol, clica aqui no aviãozinho ó, e chama 5 pessoas para vir aqui com a gente. Entendeu? Eu gastava mais do que ganha, fechava o mês no vermelho e eu já contei milhares de coisas que eu passei. Não conseguia fazer sobrar dinheiro, pagava a mínima do cartão de crédito. Então, percebe que revolucionar as finanças, ele é um conjunto, é um processo de pequenas ações que você vai colocar em prática, tá? E o orçamento financeiro mensal é um deles que você precisa saber. E aí você pode estar me perguntando, Sheila, mas eu não sei o que eu coloco nesse orçamento. Sheila, eu não sei como que eu separo as despesas, eu não sei quais despesas eu preciso colocar uma meta de gastos. E aí, por isso que eu trouxe esse conteúdo aqui para você, ok? Esteja com caderno e com caneta em mãos para você anotar tudo, tá? Uma planilha de gastos, um orçamento financeiro, o próprio nome já diz, né? Tem como objetivo te ajudar a visualizar os seus gastos mensais, visualizar para onde está indo o seu dinheiro. E aí, além de você visualizar, você vai analisar e fazer os ajustes para que você melhore, potencialize as suas finanças. Então, o primeiro ponto que eu trouxe aqui, que você precisa para começar a construir o seu orçamento financeiro, é você escolher a sua ferramenta. Como assim, Sheila, ferramenta? A ferramenta que você vai utilizar para fazer esse orçamento mensal. A escolha da ferramenta é algo muito particular. E se você nunca fez isso, eu te indico fazer essa escolha da maneira mais simples possível. E depois você vai aperfeiçoando. Sheila, mas quais as ferramentas que eu posso usar? Você tem algumas opções e eu trouxe aqui para você. Você pode usar um aplicativo no seu celular, que aí tem vários, tem o Guia Bolso, tem o Móbiles, tem o Organize, entre outros. Sheila, eu não gosto dos aplicativos, tá? Eu também não gosto. Eu nunca consegui achar, eu já testei vários aplicativos no celular, e eu nunca consegui encontrar um que atendesse os meus objetivos. Que fosse fácil para manusear, que fosse prático, que tivesse tudo que eu queria, que tivesse a integração do banco para fazer a captação dos gastos de cartão de crédito, dos gastos de cartão de débito. Então, eu não uso o aplicativo, ok? Mas é uma opção que você tem. Se caso você encontrar um que você se adapte, ok, eu até peço para que você me dê esse feedback, porque às vezes pode ser um que eu ainda não fiz o teste, ou um novo que foi lançado e que eu ainda não conheço, ok? Então, a segunda ferramenta que você pode usar, e é a que eu uso, é a planilha. Eu acho a planilha bem prática de você inserir as informações, você consegue visualizar ela como um todo no seu mês, você consegue ter o GPS, que é o seu orçamento, o anual, tá? Seja bem-vinda, Ana. Então, eu, Sheila, utilizo a planilha,
Porém, eu tenho uma habilidade de mexer no Excel, né? De fazer a fórmula, de somar, de inserir linhas, de apagar linhas, e pode ser que você não tenha, ok? Isso não é problema para que você possa revolucionar as suas finanças, ok? Então, uma terceira opção de ferramenta é você utilizar um caderno. E quando eu digo caderno, ele pode ser um caderno, ele pode ser um fichário. Seja bem-vinda. Ele pode ser folha de sulfite, tá? É o que eu sempre digo, a ferramenta que você escolher usar é o de menos. O mais importante é você ter esse orçamento financeiro mensal para que você possa controlar as suas finanças, ok? Então, o primeiro ponto aqui, você escolher a ferramenta que você vai usar. Ou o aplicativo, ou a planilha, ou o caderno. E aí, quanto mais simples, mais fácil, quanto mais essa ferramenta te fazer sentir bem, melhor. Ok? Por isso que eu falo que é algo particular. Segundo ponto que eu trouxe aqui, dando sequência à construção do seu orçamento financeiro mensal. Anota aí. Você precisa fazer o levantamento do valor dos seus ganhos. Sheila, mas isso parece tão óbvio. Então, o óbvio precisa ser dito. Eu conheci pessoas que não sabiam o valor que ganhavam, que confundiam o valor bruto do salário com o valor líquido, que é o valor que você ganha menos os descontos. Então, o valor líquido é aquele valor que cai na sua conta, aquele valor que entra no seu bolso. E normalmente esse valor é diferente do que o salário proposto. Entende? Então, seja bem-vindo, Adriano. Então, você precisa fazer o levantamento dos seus ganhos. Então, o início da planilha, o início do orçamento mensal, já vai vir o valor dos seus ganhos. E esse valor, você não pode esquecer que ele precisa ser o valor líquido, ok? Então, você vai tirar todos os descontos que você tem, vale transporte, FGTS, né? E vai colocar esse valor líquido lá no início do seu orçamento, que é o valor que vai para o seu bolso, para a sua conta. E aí, se você é CLT, você recebe nos dias, né? 5, dia 20, ou se você tem um prolabore, ou se você é autônomo, tudo isso você precisa colocar lá no seu orçamento, tá? Outra coisa, pode ser que você já tenha um plano B. O que é o plano B? Uma renda extra, que é o que eu sempre indico, você não depender 100% do seu salário, do seu prolabore, da sua renda principal. Então, você precisa ter um plano B. E aí, quando você for montar o seu orçamento, você precisa colocar esses rendimentos lá. Então, você coloca a renda principal, que é a renda do seu trabalho que mais consome as suas horas de trabalho, tá? O seu CLT, a sua empresa, o seu trabalho como autônomo. Depois você vai colocar lá renda extra, o valor médio que você gera de renda extra. Ou se você tem um imóvel com aluguel que te gera renda passiva, você vai colocar lá aluguel e coloca o valor para que você consiga somar o valor dos seus ganhos e tenha um valor único de entrada financeira no seu mês. Ok? Então, você escolheu a ferramenta, você fez o levantamento dos seus ganhos, agora você vai fazer o levantamento, vai listar todas as suas despesas. E aqui, o que eu indico você fazer? Você dividir as suas despesas entre despesas obrigatórias e essenciais e despesas não obrigatórias ou não essenciais. As despesas obrigatórias são aquelas despesas que você não consegue viver sem. A sua moradia, o seu aluguel, o seu condomínio, o seu mercado, o seu transporte, a sua luz, a sua água, o seu convênio médico,
certo? As despesas não obrigatórias são aquelas despesas que você consegue viver sem. A TV a cabo, o seu lazer, a sua academia. Sheila, mas então eu não vou gastar essas despesas não obrigatórias? Não, você vai ter as metas para elas, mas por que eu separo as despesas obrigatórias das não obrigatórias? Por quê? Porque se você tiver algum imprevisto na sua vida financeira, fica mais fácil e mais prático você conseguir identificar onde você consegue cortar, onde você consegue reduzir. Por quê? Porque você vai ter lá as suas despesas obrigatórias, que você sabe que você normalmente não consegue eliminar, né? Você tem um jeito aí de você economizar nelas. Mas você tem as suas despesas não obrigatórias, que são aquelas que você consegue viver sem. Então, diante de um imprevisto na sua vida financeira, você sabe que aquelas despesas você pode eliminar por um período, até você se recuperar aí desse imprevisto, ok? Então, por isso que eu gosto de, te proponho a dividir entre despesas obrigatórias e não obrigatórias. Tudo bem até aqui? Tá? E aí você vai ter muito claro isso na sua mente, tá? Fora isso, que você vai ter o seu custo de vida essencial, que são as despesas obrigatórias, e o custo de vida geral, tá? Por quê? Porque isso também te traz um parâmetro. Então, por exemplo, você tem R$2.000 de despesas obrigatórias e R$4.000 ao todo, tá? Das suas despesas. Então, você sabe que se você tiver algum imprevisto, R$2.000 você consegue sobreviver no seu mês. Isso te traz clareza. E a clareza, eu falo que se não for a mais importante, é uma das palavras, dos insights mais importantes dentro da sua vida financeira. Tá? A clareza dos seus objetivos, a clareza das suas despesas, a clareza do seu custo de vida minimalista, que é o essencial, tá bem? Outro ponto, então vamos lá, você fez o levantamento, você escolheu a ferramenta que você vai usar, você fez o levantamento dos seus gastos e dos seus ganhos, tá? Agora você vai começar a montar, a equilibrar esse seu orçamento. Então você precisa colocar a primeira despesa do seu orçamento, tá? Que você já vai começar a planejar, que é a meta do Pague-se Primeiro. É a meta do seu dízimo financeiro. Sheila, quanto você indica eu ter de dízimo financeiro? Que você vai aqui começar a construir a sua reserva financeira. Eu indico você ter 10% do seu salário, dos seus ganhos mensais, tá? Mas eu sei que você pode estar se perguntando ou querendo me perguntar, Sheila, mas eu não consigo guardar 10%. Eu não estou conseguindo fazer nem sobrar dinheiro. E eu te entendo perfeitamente, tá? Então, o que eu te proponho? Você ter como meta chegar nos 10%, mas você, ao montar o seu orçamento financeiro mensal, você vai colocar essa meta, uma pequena meta do seu dízimo financeiro, tá? E aí você vai colocar um valor lá. Mas você precisa ter em mente que você vai aumentando isso daí até chegar nos 10%, que é o primeiro patamar para que você comece a revolucionar as suas finanças, que é uma meta razoável para que você faça sobrar todo mês no seu orçamento, ok? Então, você vai colocar lá, o quanto você consegue reservar? R$50? R$100 do seu mês? E essa meta é muito importante você ter em mente de que ela tem que ser a primeira a ser paga. Seja bem-vinda, Fefe. A primeira, você recebeu o seu salário, o seu prolabore, o seu dinheiro na sua conta, a primeira despesa que tem que ser paga é a meta do Pague-se Primeiro.
é a despesa do seu dízimo financeiro, porque essa despesa é que vai fazer com que você elimine o seu estresse financeiro, que você se sente mais segura, que você se sinta mais segura, mais seguro por ter uma reserva, que vai fazer com que você tenha um futuro financeiro melhor. E quanto mais cedo você começar isso, melhor para você, mais retorno você vai ter, ok? Então, tenha essa meta de 10% na sua mente, tá? Para que você consiga chegar. Eu já cheguei a colocar no meu dízimo financeiro 50% dos meus ganhos, tá? E quanto maior o valor, melhor para você, desde que você não perca o seu bem-estar presente, porque é o que eu falo. Precisa existir uma harmonia aí nas suas finanças, não é só guardar dinheiro e não é também só gastar. Ou você gasta tudo, é um ponto aqui. Ou você guarda tudo e não vive. Não, precisa existir aqui o meio termo. Tá? Uma harmonia, um equilíbrio dentro das suas finanças, ok? Então, você foi lá, colocou no seu orçamento a meta do dízimo financeiro, a meta do pague-se primeiro, certo? Agora, qual é o próximo passo? Você precisa colocar metas nas suas despesas variáveis. Sheila, o que são despesas variáveis? Se você falou de despesas obrigatórias e não obrigatórias, agora variáveis? Sim. Dentro das despesas obrigatórias e não obrigatórias, você também existe um outro tipo de despesa, que são as despesas variáveis e fixas. Qual é a diferença delas, tá? As despesas fixas são aquelas despesas na qual normalmente você tem uma data de vencimento e normalmente ela vem o mesmo valor todo mês. O nome próprio já diz, é uma despesa fixa. Então, um exemplo de despesa fixa. O aluguel da sua casa, do seu apartamento todo mês, que normalmente vem o mesmo valor. A sua luz, a sua água, a sua TV a cabo, seu Netflix. Que mais que é despesa fixa? A sua academia. Tudo isso vem um valor todo mês equilibrado ali. Ah, Sheila, a luz não vem, mas você sabe uma média. Um mês vem 110, o outro mês vem 112, ok? Então, você sabe mais ou menos uma média. Agora, quais são as despesas que são variáveis? Que são despesas que não têm uma data certa de vencimento e que não têm um valor fixo. Então, vamos lá. O seu mercado, a sua alimentação é uma despesa variável. Você pode fazer ela uma vez por mês, fazer ela uma vez a cada 15 dias. Eu mesmo faço mercado uma vez por semana, tá? E aí, não tem jeito certo ou jeito errado. Só que essa despesa não tem um valor fixo. Aí é que mora o perigo. E aí você vai lá gastando, chega no final do mês, você gastou além do seu orçamento. O seu lazer, as suas saídas, a sua despesa pessoal, que é aquela despesa de reconhecimento, de merecimento que você vai colocar. Seja bem-vinda, Andréia. Que você vai colocar para você se pagar, para você comprar uma roupa, para você comprar uma maquiagem, para você comprar fazer as suas unhas, não sei, tá? Então, aqui eu te trouxe os exemplos de despesas variáveis. Todas as despesas variáveis do seu orçamento financeiro mensal, elas precisam possuir uma meta de gasto. Porque se elas são variáveis, como você vai saber quanto você pode gastar nessas despesas? Então, se ela não tem um valor fixo, você vai colocar um valor para ela. Sheila, qual valor eu posso colocar? Você vai colocar aquele valor que cabe dentro do seu orçamento. Lembra, você fez o levantamento dos seus ganhos, depois você fez o levantamento das suas despesas, você colocou a primeira despesa lá do pague-se primeiro, que é a sua meta do dízimo financeiro.
certo? E aí, a soma de todas as suas despesas, da sua meta do Pague-se Primeiro, das suas despesas obrigatórias, das suas despesas não obrigatórias, das suas despesas fixas, variáveis, a soma tem que dar o valor dos seus ganhos. É uma conta exata. Então, quando você estiver fazendo o seu orçamento mensal, você vai precisar analisar tudo isso para você colocar uma meta para essas suas despesas variáveis. E no começo é super normal você errar. Por quê? Porque normalmente, se você não tem um orçamento financeiro mensal, você não sabe quanto você está gastando. Se eu te perguntar, você sabe quanto você gasta de mercado por mês? A maioria das pessoas não sabem responder. Ah, você sabe quanto você está gastando de lazer por mês? Quanto você está gastando de despesas pessoais? Não sabe. E aí você vai ter que colocar um valor lá. E aí, quando você for fazendo o seu controle financeiro semanal, você vai lançando os valores gastos para que você tenha aí um equilíbrio para no outro mês colocar a meta novamente. E às vezes precisa fazer uns ajustes, porque lembra da clareza que eu falei? No primeiro mês você vai olhar lá e às vezes você vai descobrir que você está gastando muito no seu mercado. E você vai ter que reduzir, porque é isso que está te deixando no vermelho. Entende? Que é um dos benefícios que o orçamento financeiro mensal traz para você. Tá? Então, coloca aí, escreve aí no seu caderno. Você precisa colocar metas de gastos para todas as despesas variáveis, aquelas despesas que não têm um valor fixo no mês de gasto. Ok? Aí, você foi lá, ajustou, fez o balanço no outro mês, você vai ter o seu retrato financeiro criado. Sheila, o que é retrato financeiro? É uma fotografia do seu mês, uma fotografia da sua vida financeira. Uma fotografia dizendo para onde vai o seu dinheiro todo mês e qual o valor que vai para cada despesa. Ok? Com as despesas com as metas das despesas variáveis, um esboço do seu controle mensal de gastos, que é um parâmetro para você seguir dentro do seu orçamento. Entendeu? Seja bem-vinda, Milka. E aí, olha só, o passo a passo que nós passamos aqui, o passo a passo que eu trouxe aqui, para que vocês chegassem ao retrato financeiro. Tá? E aí, o que eu vou te propor? Você fez lá o seu orçamento, o seu retrato, que é a fotografia. Você vai fazer o seu GPS, que é você duplicar os meses. Então, normalmente, eu faço isso em janeiro. Eu tenho lá o meu orçamento mensal e eu duplico ele de janeiro até dezembro, para que todos os meses sejam iguais. Sheila, vão ser iguais todos os meses? Não! Por quê? Porque quando você fizer o seu fechamento do mês, você vai analisar o seu orçamento. Você vai ver, às vezes, que você colocou uma meta, vou colocar uma meta irrisória aqui, tá? De R$500 para você gastar no mercado, e você gastou 700. Mesmo tendo a consciência de que você não comprou muita coisa supérflua, às vezes é porque o mercado subiu, e subiu nos últimos meses. E aí, o que você vai ter que fazer para o próximo mês? Equilibrar. Se você vai gastar R$200 a mais no seu mercado, de onde vai sair esses R$200? Você vai ter que reduzir de algum outro local, tá bem? Esse balanço, essa análise, esse equilíbrio vai precisar existir sempre, se você quiser realizar os seus sonhos, tá bem? E isso é muito gostoso de fazer, porque quando você começa a ver os resultados, isso passa a ser prazeroso, ok? E aí você vai duplicar todos os meses até dezembro. Ai, Sheila, eu não estou em janeiro, eu estou em setembro. Não tem problema. Você vai fazer setembro, outubro, novembro, dezembro. Quando virar o ano em janeiro, você vai lá e faz o ano todo.
não tem problema. Lembrando que você vai fazer isso na planilha, seja bem-vindo, ou no papel, tá bem? Você vai escolher o tipo de ferramenta que você quer usar. Como eu disse, aquela que for mais agradável e simples para você, tá? Vou deixar aqui uma atividade para você fazer. Todo final de conteúdo eu tento trazer uma atividade, né? Para que você já coloque tudo isso em prática. E essa atividade é você montar esse seu orçamento, além de montar o seu orçamento financeiro mensal, é você escolher um dia da semana para você fazer o seu controle financeiro semanal. Eu te convido, seja bem-vindo, Danilo. Eu te convido a vir comigo todos os sábados, porque, como eu falei, eu faço a postagem no sábado, eu ponho a caixinha de pergunta, você pode fazer o seu controle financeiro semanal e já aproveitar e tirar as dúvidas comigo, tá bem? Então, terminou esse conteúdo, você vai ficar como tarefa fazer o seu orçamento financeiro mensal e escolher um dia da semana para fazer o seu controle. Seja bem-vinda, Cris, o seu controle financeiro da semana, tá bem? E aí, eu te proponho um desafio. Você tirar foto de você fazendo esse orçamento e fazendo a postagem lá no seu Instagram. E me marcando, che.mota, para que eu possa ver essa evolução, esse seu resultado aí de evolução na sua vida financeira, ok? Para você que está assistindo esse conteúdo, dá um like no conteúdo, se inscreva no canal, siga o Instagram, para que você possa receber tudo que eu coloco lá de conteúdo, compartilha o conteúdo com as pessoas para que essas informações valiosas possam chegar gratuitamente na vida de outras pessoas e que a gente consiga revolucionar as finanças de outras pessoas também, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo dia.